Pessoal, antes de iniciar, quero falar sobre o formulário que eu mandei ontem, né? Acho que foi ontem. Deixa eu mostrar para vocês aqui o resultado. Ó, nem todo mundo respondeu. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Sim. Beleza. Nem todo mundo respondeu, mas a gente já pode ter uma ideia da opinião do grupo, né? Em relação a apresentar sozinho ou em grupo, 70% prefere apresentar em grupo e 30% sozinho. Em relação a gravado ou ao vivo gravado, o que era mesmo a segunda resposta, a pergunta? Esqueci, deixa eu ver. Não tinha nenhuma pergunta, professora, pelo menos no meu, na opção. Ah, então Só pode tinha ser. opção. Entendi. É verdade, acabei Às esquecendo. vezes, quando faz o Forms, ele automaticamente ele gera uma opção embaixo, aí se não excluir, fica assim. Ai, eu não vi, desculpa, gente. Foi mal. Bom, mas o que a gente precisava ver é a opinião de todo mundo, né? Tudo bem fazer dessa forma, então? Em grupo e gravado? Professora, Pode falar. eu queria fazer sozinha. Tudo bem, pode fazer, porque você não é daqui também, né? Fica mais complicado, né? Sim. Quem preferir fazer sozinha pode fazer, quem quiser fazer em grupo pode ser. E aí, gravado, vocês também querem gravado? Pode ser. Porque gravado, vocês conseguem editar, né, e talvez fazer a apresentação num tempo que depois eu consigo reunir todas as apresentações e a gente assiste junto. Então, a minha proposta do gravado é a gente assistir junto essa gravação, porque aí a gente pode tirar as dúvidas, conversar e assistir a gravação, porque aí também, se alguém não puder naquele momento, ou sei lá, algum imprevisto, a gente combina o dia para assistir essa gravação. Eu vou mandar, então, hoje, depois da aula, uma lista de artigos científicos. Eu não lembro se eles estão em português ou em inglês. Acho que, bom, eu vou ver. Mas é uma lista que eu separei de artigo, e eles são relacionados com a biologia celular. Então, cada um uma pesquisa, mas eles têm a ver com biologia celular. Ou eles utilizam alguma ferramenta de avaliação da célula, ou de alguma organela, alguma coisa a ver, tem alguma coisa a ver. Ou a própria avaliação da estrutura celular, algum componente. Em relação ao número de pessoas, né, isso é importante. Como o grupo aqui é pequeno, né, nós estamos acho que em 15, 17 pessoas, não sei se todo mundo finalizou a disciplina, né, porque eu vi que no meio do caminho várias pessoas fecharam, saíram, então o grupo é pequeno. Se organizem aí num grupo não muito grande, 3 pessoas, no máximo 3, 4 no máximo, mas para não ficar um grupo muito extenso. Porque aí um grupo maior, seria legal ter a chance de todo mundo falar um pouco, mais ou menos a mesma coisa, né? Então, no individual, faça uma apresentação de 5 a 10 minutos, e no em grupo, se um grupo for muito grande, de 15 a 20, mas se for um grupo um pouco menor, até uns 10, 15 minutos. Para dar tempo de todo mundo falar, né? Senão não vai dar tempo de falar. E essa apresentação do artigo pode seguir a sequência do artigo mesmo. Então, apresenta a introdução sempre traz o assunto que vai ser tratado, né? Então, do que se trata, qual o problema, qual a hipótese para a solução daquele problema. Aí o material e métodos explica rapidamente, não precisa se atentar em técnicas, porque normalmente são técnicas que às vezes vocês nem conhecem, e ainda, né, como são muitos trabalhos, pode ser coisa assim muito, muito distinta, então, na verdade, a técnica para a gente não tem tanta relevância. Explica, né, como é que foi feito rapidamente, quais foram as técnicas, se for uma técnica que você julga que é muito importante falar, porque ela avalia realmente alguma função da célula, aí você pode usar, né, essa técnica aí para gastar um tempo maior tempo, e falar um pouco mais. Então, depende do artigo que você escolher. Quem escolheu o artigo, depois ficar com dúvida, me manda uma mensagem, manda um e-mail, eu ajudo a escolher aí a melhor forma de apresentar.
O resultado, é legal vocês copiarem, né, a imagem, que o artigo científico sempre tem gráfico, tabela. Então, abre esse PowerPoint, na verdade é um PDF, salva essa imagem da melhor forma possível e cola no seu PowerPoint, para ela ficar bem visível. E aí apresenta esses resultados, né, com essas imagens de gráfico ou tabela, e depois a discussão. O que aconteceu? O que aquele resultado significa? Certo? Então, tudo isso é para a gente ter várias experiências, né? Primeiro apresentar, fazer a montagem de um PowerPoint, que isso requer algumas habilidades, então é uma oportunidade de você montar esse trabalho, né, em PowerPoint, ler um artigo científico, que é uma coisa que é interessante, porque tudo que sai de mais novo, né, de ciência, de conhecimento, está em artigo científico. E vocês têm acesso ao artigo científico, vocês têm capacidade, habilidade de ler, diferente de outras pessoas que vão precisar do serviço de vocês, né, que vão contratar vocês. Então, vocês têm a oportunidade de se inteirar do assunto aí, antes, e tudo que está mais novo, pela leitura de um artigo científico. Então, fazer esse seminário é a oportunidade de ler, né, de ficar habituado a ler um artigo científico, e aprofundar algum assunto da biologia celular aplicado, ou a zootecnia, ou a agro. Eu separei vários artigos, né, que eu tenho usado nos últimos anos, vou sempre mudando alguma coisa, quando aquele artigo, ele acaba ficando, assim, meio pouco interessante. Então, ele parece ser legal, mas na hora da apresentação, assim, ele fica meio complicado, então fui mudando e tem uma seleção de artigo que é bem legal, tanto da área animal quanto da área vegetal. Então, fiquem à vontade para escolher um desses artigos, mesmo que for repetido, não tem problema. Porque como a gente não está em sala, assim, quando está em sala, eu sempre separo um dia, né, levo os artigos impressos para vocês separarem, escolherem, né, para não repetir. Mas aqui para a gente, se for, assim, se não repetir, seria legal, né? Mas se repetir também, vocês vão ver que cada grupo, cada pessoa dá um enfoque bem diferente, né? Então, a apresentação não fica assim tão maçante, né? Então, é legal a gente até para comparar, né, a visão das pessoas. Então, não importa que escolher o mesmo. Se vocês quiserem conversar entre si, né, e não escolher o mesmo, beleza. É que cada um é de uma turma, cada um é de uma até faculdade, então, sei que isso acaba ficando mais complicado, então não tem problema escolher o mesmo, né, por coincidência. Certo? Mais ou menos entendido em relação ao seminário. Pode ser em grupo ou individual, aquelas pessoas que têm preferência por individual. Se for individual, de 5 a 10 minutos, de grupo, de 10 a 15, se for um grupo muito grande, até 20 minutos, mas façam, né, a escolha de fazer um grupo menor, para ficar mais fácil, né, e não ficar também muito comprido, para que todo mundo possa falar um pouco. Vai ser um artigo científico, e a apresentação tem que conter todos os itens de um artigo científico, né, menos o resumo, não tem problema. Eu gosto muito de copiar e colar o título do artigo, porque aí você já cola aquela imagem que mostra qual é a revista que foi publicada, o ano, o nome dos autores. Então, sabe aquela primeira parte do artigo científico? Normalmente eu dou um print, jogo no Paint, recorto ali, retiro alguma informação que eu não quero, como o DOI, ou alguma página da internet que fica ali, eu dou uma limpada na imagem e coloco no PowerPoint, para apresentar assim, um artigo. Porque aí já tem várias informações que você não precisa transcrever. Então, para iniciar a apresentação, pode ser, né, essa imagem do artigo, depois com o seu nome, alguma informação que você queira colocar. E aí pode ir já direto para a introdução, não precisa falar do resumo. Introdução, material e métodos, resultados e discussão. Não precisa incluir a bibliografia, porque todo mundo vai ter os artigos, né, se alguém se interessar e quiser ler, depois pega ali o artigo e dá uma olhada na bibliografia. Fácil, tranquilo? Eu imagino que vocês já tenham feito, né, vários seminários, várias apresentações, não sei se é exatamente dessa forma de artigo científico, mas vocês não são os calouros, né, que nunca fizeram. Então, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, alguma dúvida em relação ao conteúdo, pode me mandar mensagem, a gente vai se falando até o dia da apresentação. O dia da apresentação, então, do gravado, deixa eu lembrar que dia que eu propus aqui. Opa, eu coloco lá nas informações, né? Deixa eu ver. Tá aqui, nas instruções, né? No gravado, a data fica para o dia 23 do 7, né? Gente, 9, não sei que eu estava com isso na cabeça, 9 de julho, porque a disciplina acaba em julho, praticamente. Depois, em agosto, só tem o exame, né? Que ninguém vai ficar. Então, em julho, dia 23,
Sexta-feira? Ué. Então, no dia 22. Acho que eu estava montando algum outro cronograma, acabei confundindo, gente. Dia 22 Professora, de julho. Pode falar. quando acaba essa matéria? A nossa matéria, ela vai acabar em julho, né? Só que porque, ó, no dia 20 de apresentação do seminário. Deixa eu entrar aqui no cronograma. Mas nós já estamos indo para o final. Deixa eu entrar aqui. O nosso prazo para finalizar até início de agosto, quando acontece o exame. Bom, hoje é dia 24, né? Cadê aqui? Vinte e 24/6, demorou para achar, gente, desculpa. Hoje a gente vai falar sobre complexo de Golgi. A gente está um pouquinho atrasado aqui nesse cronograma, né, por conta do feriado, então acabou alterando um pouquinho a ordem. Mas hoje é complexo de Golgi, e aí nós temos ainda mais 3 aulas ao vivo, né, de quinta, e mais 3 gravadas, né, 3 ou 4. 1, 2, 3, 4, então mais 4. Se isso comprometer aqui o nosso dia, eu posso fazer 2 gravadas numa só. Então, por exemplo, na hora da gente ver a ATP, a gente pode ver a ATP de 2 dias. Eu vou refazer esse cronograma e vou mandar para vocês por esses dias, para a gente ter as datas certinho. Mas no dia, já vou colocar a data do seminário, dia 23. E aí, então, a prova é dia 29 de julho e o exame dia 10 de agosto. Porque essa semana é obrigatório fazer o exame. A sessão lá de graduação determina uma semana para fazer o exame, né? Então, é nessa semana do dia 10. Certo? Então, só temos mais o mês de julho. Sendo que esse mês de julho, a gente tem um dia de prova e aí alguns dias de seminário. Mas eu vou refazer o cronograma e vou mandar para vocês. O que eu estava falando mesmo? Era da apresentação, né? Do seminário aqui. Deixa eu entrar de novo aqui nas instruções. Eu mudei agora, gente. Coloquei as datas certas agora. Então, eu vou tirar esse ao vivo. Bom, eu vou mandar mensagem de novo, porque isso aqui tá linkado ao formulário, depois eu vou mandar essa informação no cronograma, mas fica então para o dia 22/7, que vai ser numa quinta-feira. Então, eu acredito que o gravado, eu consigo unir todos os vídeos em 1h30, qualquer coisa a gente pode começar um pouco mais cedo esse dia, a gente combina. Vocês têm que me mandar com um pouco de antecedência, pelo menos até o dia 20 de julho, para eu poder unir esses vídeos e ver o tempo que isso vai dar. Como nós estamos em 15 pessoas, né, vamos supor que aí algumas pessoas façam em grupo, algumas individuais, vamos supor que tenha entre, sei lá, metade, 8 grupos. 8 grupos que usarem aí, vamos colocar uma média de 15 minutos, a gente tem 120 minutos, seria 2 horas, né? Então, na pior das hipóteses, a gente tem que começar a aula nesse dia ao meio-dia, tudo bem? Mas isso, se vocês me mandarem um vídeo até o dia 20, eu faço a união de todos os vídeos para fazer a apresentação, né, e para eu poder também ter uma cópia, e aí eu confirmo para vocês se a aula começa meio-dia e meio ou meio-dia nesse dia. Certo? Mas eu acredito que, assim, eu já dei uma aumentada no tempo do seminário e no número de grupos, imaginando que a maior parte das pessoas querem fazer em grupo, né? E provavelmente isso não vai dar 2 horas, no final das contas. Então, possivelmente a gente mantenha esse horário mesmo, que dá tempo de todo mundo comer, né? Não, vocês vão achar ruim que eu nem comer não deixo. Certo? Podemos combinar assim? Sim, professora. Então, eu vou refazer o cronograma, vou mandar para vocês por esses dias, já coloco também as informações sobre o seminário. Eu falo novamente esse resumo sobre o esquema e já mando também todos os artigos. Vocês escolham um. Se por acaso vocês tiverem algum artigo que vocês queiram usar que não estão na lista, algum artigo que não está lá, né, pode escolher. Só me manda antes para eu confirmar, conferir se está tudo bem, assim, se tem realmente, se foi uma escolha legal. Porque se vocês quiserem por vocês mesmos escolher alguma coisa, tem que ter alguma coisa relacionada com biologia celular. Pode ser uma análise,
que envolva análise de célula, ou o trabalho ele avalia organelas, porque pode ser que o tratamento faça alguma alteração em organelas, e assim por diante. Ou alguma função da organela. Então, assim, é bem amplo mesmo, como a célula tem muitas funções, né, você pode facilmente encontrar trabalhos que você consiga ver, né, a função da célula, então é fácil. Mas tem muitos trabalhos lá, tem muitos artigos que eu selecionei, então possivelmente você encontre algum do seu interesse. Certo? Então eu vou fazer isso aqui nesses próximos dias, e aí a gente continua. Tranquilo? Bom, então para iniciar a aula de hoje, então, eu quero convidar a Flaviane. A Flaviane Lopes, ela tem acompanhado a gente toda a disciplina, ela é aluna de mestrado do nosso programa aqui de Jaboticabal, ou de Dracena, foi mal, né? E ela é professora, ela já é professora, né? E ela ministra biologia já no colégio, e então ela conhece bastante a disciplina, não só essa, mas é que a nossa disciplina está focada na célula, né? Aqui na faculdade a gente chama de biologia celular, mas em outras chamam de citologia, e assim por diante. E, então, ela que vai tocar a aula de hoje, mas eu vou estar por aqui também, a gente pode fazer na forma de um bate-papo, como a gente sempre faz, né? Então, fiquem à vontade. Flaviane, obrigada por colaborar com a disciplina, você está sempre nas aulas, a gente sempre conversa, né, sobre uma coisa ou outra, e se tivesse presencialmente, né, a gente estaria junto no laboratório, né, fazendo as práticas, mas futuramente a gente tenta. Bom, professora, eu agradeço, né, pela oportunidade. Igual a professora já havia falado, eu sou professora, mas é novo para mim, né? Eu sou professora do ensino fundamental e médio, então é totalmente diferente. Às vezes a gente vai ficar um pouco nervosa, né? Mas vamos tentar dar uma boa. Maravilha, sim. Sim, a colaboração é sempre legal, né? É bacana ter sempre visões diferentes, isso só melhora a disciplina, né? Como a gente tem também a aula do professor Leandro, né, lá na parte de mitocôndria, então é bacana. Eu estou por aqui, eu vou fechar minha câmera para não atrapalhar, mas estou por aqui. Obrigada, viu, Flaviane? Ok, eu que agradeço. Bom, pessoal, vou compartilhar a tela com vocês, só um momento. Tá compartilhando a tela, pessoal? Vocês estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo visualizar, pessoal? Sim. Obrigada. Então, vamos lá. A organela que nós iremos estudar hoje é o complexo de Golgi. Para dar início, nós vamos falar sobre que ele foi uma das primeiras organelas celulares a ser descrita e observada. Então, o complexo de Golgi é uma estrutura das células eucarióticas, tá? Que possui um papel muito importante no organismo dos seres vivos. E esse termo é uma homenagem, tá, ao citologista italiano Camillo Golgi, tá, que descobriu essa estrutura utilizando uma coloração especial, que foi o tetrócito de ósmio. Tá? Então, ele utilizou essa coloração e descobriu, né, essa organela, o complexo de Golgi. E por ela ser também uma organela de tamanho maior, né, de ser uma das organelas maiores do citoplasma, da célula, então ela foi uma das primeiras organelas a ser descrita. Tá? Então, essa organela ela está dentro do sistema de endomembrana, que faz parte do grupo de membranas que recobre toda a estrutura. E, simplificando, nós podemos chamar ela de organela membranosa, tá? Pelo fato de possuir na sua estrutura membranas lipoproteicas, tá? Assim como a membrana plasmática, que ela possui 2 camadas de lipídio, né? Então, é muito comum a sua proximidade também ao núcleo e ao retículo endoplasmático, por receber vesículas do retículo endoplasmático, então, por isso é comum essa proximidade. E é o responsável por essas posições, e o responsável por essas posições é o citoesqueleto, né?
E tem algumas células também que não possuem o complexo de Golgi. Estou falando muito rápido, pessoal, se tiver, vocês falam, que é um pouco de nervoso também. O complexo de Golgi, né, que não possui, por ela não apresentar funções do complexo de Golgi. Então, são proteínas ativas, não precisa, né, dessas proteínas, e ativas e empacotar e fazer secreções. Essa é a função do complexo de Golgi, né, como é o caso dos espermatozoides e hemácias. Tá bom? Então, aqui tem as exceções, né? Hemácias e espermatozoides se localizam no próximo ao núcleo ou disperso no citoplasma. Aqui, como vocês podem visualizar, esse slide observa fotos de microscopia eletrônica, com coloração especial, e nós podemos observar bem o complexo de Golgi. Tá? O complexo de Golgi, então, ele é formado por sacos membranosos, tá? Que são as cisternas, que, como podemos observar na imagem, são várias cisternas, ou sacos membranosos, que são achatados e empilhados, tá? E que não possuem comunicação entre si. Então, não há comunicação entre si. A comunicação entre essas cisternas, elas ocorrem pelas vesículas, tá? Que é diferente do retículo endoplasmático, que foi visto na aula anterior. Foi visto na aula anterior, né, Jaqueline? Sobre o retículo endoplasmático, que você havia comentado. Acho que a professora também não está. Tá. Então, elas são formadas por várias cisternas ou sacos membranosos que estão achatados e empilhados e não possuem comunicação entre si. Então, a comunicação dela entre as cisternas acontece pela vesícula, né? Diferente do retículo plasmático, que foi visto na aula anterior, e possui comunicação entre as cisternas. E o conjunto de cisternas são chamados diquissomos, né? Que podem conter aí de 20 a 3 cisternas. E a posição dessas organelas já é pré-definida, tá? Ela não fica de qualquer forma na célula. Como eu havia dito, quem que faz essa estrutura ficar no seu lugar? Alguém lembra? Que eu falei lá no começo? Quem deixa todas as organelas no seu devido lugar? Como é chamado? Alguém quer falar? De como que é o nome dessa parte da célula que mantém as organelas em seus devidos lugares? Alguém lembra? Sofia? Renan? Qual é o nome dessa estrutura que mantém cada organela no seu devido lugar? A Jaqueline lembra, ó. A professora quer falar, professora? Eu não, quero perguntar para os universitários. Ninguém lembra dessa estrutura? É o citoesqueleto, pessoal. Citoesqueleto que mantém cada organela no seu devido lugar, né? Então, como eu já falei, é de 20 a 3 cisternas, né? E como ela é definida, ela não fica de qualquer forma, tá? Ela tem uma face voltada para o núcleo e para o retículo endoplasmático e uma face voltada para a membrana citoplasmática. Então, ela tem essas duas partes. Uma voltada para o retículo, tá, endoplasmático e para o núcleo, e a outra para a membrana plasmática, pelo processo que nós vamos ver agora no próximo slide. Então, ó, isso acontece por conta do sentido de transporte das vesículas. Então, elas recebem a vesícula do retículo endoplasmático pela face. Peraí. Pela face cis, né, que é essa que vocês estão vendo acima, tá? E ela libera a vesícula para vários destinos, pela face trans. Vocês estão conseguindo ver aí pela imagem? Tá? Sim. A face cis e a face trans.
Então, ó, o do dictiossomos é uma pilha de cisternas ou de sacos, né? E elas são associadas às vesículas de transporte e o complexo de Golgi, né, é formado por um dictostomo, que são pilhas de cisternas, tá? Com as suas vesículas. Então, o transporte desses componentes é feito por essas vesículas que brotam das organelas e se fundem, tá, com as cisternas seguintes. Então, essas vesículas são chamadas de vesículas transportadoras. Tá? Por transportar, ela tem esse nome por transportar o quê? Todos os componentes através das células. Então, lembrando que as vesículas são uma forma que a célula usa. Para que ela usa essas vesículas? Para que é utilizada? Para proteger o conteúdo. Então, no caso, os lipídios, as proteínas, os carboidratos, todos os componentes que ela produz ficam protegidos no citoplasma. Porque imagina se não houvesse essa vesícula, essa proteção. O que ia acontecer com esses carboidratos, proteínas e lipídios? Alguém tem base do que poderia acontecer? Ela não teria essa proteção, ficaria ali dispersa no citoplasma. Então, o que ocorreria com o carboidrato, a proteína e os lipídios? Alguém sabe me falar? Ela não tem a proteção e está ali dispersa no citoplasma. Então, o que vai ocorrer com essas carboidratos, proteínas e lipídios? Alguém quer falar? Qualquer coisa poderia entrar na célula? Ou eles seriam absorvidos, Sofia, né? A parte da produção do complexo de Golgi nessas vesículas, então, se elas não houvessem essa produção, elas seriam absorvidas pelo citoplasma. Tá? Então, eles teriam ali como uma forma de tá ali, né? Então eu vou poder, o lisossomo vai lá e vai fazer a fagocitose, a digestão daquele material. Então, essa vesícula ela serve para quê? Para proteção, tá? Então, se não houvesse essa proteção, o conteúdo seria absorvido pelas organelas da célula. Como ele tem um destino que não é o próprio uso das células, ele tem que ser protegido, tá? Então, por isso, essa vesícula. Então, por uma membrana resistente, será liberado pela fusão da membrana. Então, na membrana citoplasmática. Então, essas vesículas que estão associadas ao complexo de Golgi, elas são vesículas transportadoras e elas podem transportar do complexo de Golgi para 3 destinos. Tá? Deixa eu ver, passar a célula aqui. O slide. Não. Isso, para 3 destinos. Esses destinos elas podem ser destinadas à membrana plasmática e dar origem à membrana, e pode também dar origem à membrana plasmática. O outro destino é a secreção celular, ou seja, a secreção pela esquizocitose e de algum componente que a célula produziu. E o terceiro destino é a formação de vesículas lisossômicas, né, que darão origem a outra organela, no caso é o lisossomo. Eu não sei se a professora já falou sobre o lisossomo, então ela faz o que? A formação desse lisossomo, que a função dele é a digestão intracelular. Tá? Então, cada organela tem a sua função como se fosse um sistema humano. Nós temos o pulmão, né, que faz a respiração do nosso corpo. Já a mitocôndria faz a respiração celular. Nós temos o lisossomo, que dentro da célula, ela faz a digestão celular, certo? E o nosso sistema digestório faz o do ser humano. Então, às vezes eu faço essa associação, né? Entre os sistemas do nosso corpo com o sistema celular, que algumas funções são parecidas. Tá bom? Professora, a senhora quer acrescentar algo mais sobre essa parte? Tá, ok. Então, vamos às funções. Nossa, acho que eu estou falando rápido demais. Eu já estou acabando os slides e
Então, vamos lá. A apresentação das membranas lipoproteicas. Então, os lipídios é de 35 a 40% dessa formação, né? São os fosfolipídios. As proteínas têm a formação de 60 a 65%, são as enzimas, proteínas estruturais e transferases, tá? O conteúdo enzimático são específicos para cada compartilhamento do complexo de Golgi, tá? Luzes cisternas do complexo de Golgi, que são os carboidratos, polissacarídeos, e proteínas de secreção, que varia com o tipo celular. Então, vamos lá. Basicamente, o processo de proteínas e lipídios, ele é através de 3 reações químicas, né? Que é a glicosilação, a fosforilação e a sulfatação, tá? Uma outra função do complexo de Golgi, então, é a síntese de polissacarídeos, né? A formação de acrossomo, a formação de membranas celulares, o transporte, a seleção e o endereçamento de substâncias secretadas da célula. Então, aqui é uma outra função do complexo de Golgi também, que é a formação do acrossomo. Tá? Ele se localiza na cabeça do espermatozoide. Tá? E o acrossomo é o resultado da fusão de vários lisossomos. Então, formando uma grande vesícula, tá? Que contém enzimas digestivas que auxiliam, tá? Na perfuração da membrana e do óvulo, né? Professora, a senhora quer acrescentar mais alguma coisa nessa parte? Porque eu já estou acabando o slide, acho que estou falando rápido demais. Ainda 6 minutinhos. Nem passou muito tempo. Pessoal, tá dando para entender? Vocês estão conseguindo entender? Eu estou falando rápido demais, quer que eu volte algum slide para vocês entenderem? Não, tá tranquilo. Tranquilo, Sofia? Então tá ok. E aqui é a secreção, né, de enzimas digestivas, né? No caso, é a digestiva do pâncreas, né? Por exemplo, são produzidas no retículo endoplasmático rugoso e levadas até as bolsas do aparelho de Golgi. Então, onde elas são empacotadas, tá? A gente fala que o complexo de Golgi é como se fosse um armazém, né? Para empacotar as proteínas, carboidratos e lipídios e liberar. Então, elas são empacotadas em pequenas bolsas e que se desprendem do dixomo, né? E se acumulam em um dos polos da célula pancreática. Se eu perguntar para vocês agora o que é o dixiomo, né, o dictiossomos, vocês vão saber falar para mim? Lembra que eu falei lá no começo? O que é um dictiossomos? São a junção do quê? E aí, alguém? O que é um dictiossomo? São a junção do quê, pessoal? Alguém lembra? Ninguém? Alguém quer falar? Ou todo mundo tá com vergonha aí? São o quê? Junção de sacos ou cisternas, tá? Isso que é um dictiossomo. É a junção de sacos ou cisternas que englobam e formam o complexo de Golgi. Elas têm ligação entre si? E aí, elas fazem essa ligação entre si? Ou não? Esses sacos têm ligação entre si? Acho que não, professora. Não, Sofia, não tem mesmo. Tá? Então, ó, elas se desprendem do dixomos e se acumulam em um dos polos da célula pancreática. Então, quando chega o sinal de que há alimento para ser digerido, as bolsas cheias de enzimas acontece o quê? Elas se deslocam até a membrana plasmática, funde-se, né? E eliminam seu conteúdo para o meio exterior. Então, a produção de enzimas digestivas pelo pâncreas é apenas um entre muitos exemplos, tá? Do aparelho de Golgi, igual a gente acabou de falar do espermatozoide, né? Do crossomo, né?
Então, o aparelho de Golgi, tem um processo de secreção celular. Então, praticamente todas as células do corpo sintetizam, tá? E secretam uma grande variedade de proteínas que podem atuar que atuam tanto dentro como fora delas, né? Atuam fora delas, tá bom? Então, a função do complexo de Golgi é o armazenamento, a proteção de proteínas, lipídios, tá bom? E ela fica no citoplasma perto de quem? Sempre perto do núcleo, tá? E também perto do retículo endoplasmático. E isso acontece por causa do esqueleto. Cada organela fica presa no seu local, tá? Ninguém vai sair fora, não. Então, em cada célula tem os seus devidos lugares. Professora, a senhora está aí? Porque eu acabei de falar sobre o complexo de Golgi. A senhora quer falar mais alguma coisa? Acho que, como é uma organela só, a gente acaba falando rápido demais. Eu apertei sem querer, desculpa. Imagina. Professora, acho que eu falei rápido demais sobre a organela, né? Foi muito. Não, tranquilo, era mais para dar uma revisada mesmo, né? E você conseguiu separar algumas imagens da internet com foto de microscopia? As únicas que eu consegui, professora, foi aquelas lá, né? Do começo, do início. Assim. Ah, legal. Senhora. Tá. Eu posso jogar aqui no Google, procurar mais alguma, só para a gente dar mais uma olhada. Mas é nesse sentido, né? É uma organela muito pequena e ela só consegue ver se tiver microscopia eletrônica, né? Ou quando a gente pode fazer alguma coloração especial, que aí a gente não vê a organela, mas marca na célula por conta dessa tintura, né? Dessa coloração. Mas essas fotos que você mostrou são todas de microscopia eletrônica e ainda, né, com uma coloração especial feito com algum programa, né, de computador específico para isso. Uhum. Deixa eu dar uma buscadinha aqui, deixa eu ver se eu acho alguma coisa legal. Eu procurei, mas eu achei assim tão. Não sei, porque o meu computador, como é o ensino fundamental, parece muito infantil. Ó, eu achei, deixa eu mostrar a guia. Deixa eu encostar a porta. Vocês estão vendo a página do Google, né? Foi, né? Então, você viu, eu joguei aqui, primeiro eu joguei, né, Complexo de Golgi, em português pareceu só desenho mesmo, né? E aí eu coloquei em inglês, ainda coloquei a palavra microscopia, ó, aqui, em inglês, para poder encontrar mais imagem, porque senão não aparece mesmo, né? Olha essa aqui bonita, de microscopia, provavelmente de varredura, porque marca a superfície da organela. Mostra mesmo, como a Flaviane falou, né, a estrutura de saclos, de vesículas, olha quantas vesículas aqui marcadas. Olha que lindo que ficou. Aqui os saclos e as vesículas saindo dele. E essa foto em branco e preto que a gente costuma ver, né, quando a gente procura alguma imagem de microscopia eletrônica, é a foto real, né, quando o equipamento faz a imagem, ele está sempre em branco e preto. O colorido, a gente vê na microscopia óptica, porque a gente usa corante colorido, né, ou a gente usa algum programa, né, ó, isso aqui já é microscopia eletrônica de varredura. A diferença da microscopia eletrônica normal para a de varredura é que a de varredura, ela faz uma varredura na superfície da estrutura que você quer ver. Então, toda vez que você vê uma imagem de microscopia, onde você consegue ver a estrutura tridimensional, né, digamos assim, é que foi feita uma microscopia de varredura. Para fazer essa técnica, ela é diferente, porque para fazer uma técnica como essa, você faz um corte, né, marca com algumas substâncias, né, para o equipamento conseguir
identificar, mas você faz um corte, né, reto, né, transversal, sei lá, daquilo que você está querendo ver, né. Já essa aqui não, essa aqui você impregna a superfície da estrutura. Normalmente, eles impregnam com algum metal, dependendo da técnica, do equipamento, pode ser até sais de prata, sais de ouro, algum metal que o equipamento consegue fazer a identificação. Vocês lembram da aula da Miriam? Ele explica com uma razoável, assim, profundidade, porque aquela aula dela é mais para a gente ter ideia, né, das técnicas, dos equipamentos que são utilizados. Porque, na verdade, a gente não aprofunda isso, né, a gente usa o microscópio óptico em prática, né, e para a gente ver o resultado, né, ou visualizar alguma estrutura, certo? Professor, eu acho que eu esqueci de falar sobre a via biosintética e a constitutiva. Você quer falar? Não, a professora pode falar, eu acabei passando. Certo. Rapidamente, né, como a Flaviane falou, deixa eu manter aqui a figurinha enquanto eu falo com vocês. A síntese proteica, de forma geral, ela pode ser feita de duas formas, ou por demanda, ou todo dia, né, toda hora. Isso é chamado constitutivo, quando é produzido constantemente, ou sob demanda, né, aí a nomenclatura pode mudar. Por exemplo, né, alguma proteína que é fundamental para a estrutura celular. A gente sabe que as células estão em constante renovação, muitas morrem porque estão velhas ou estão sendo trocadas, e assim por diante. Então, tem proteínas de membrana, proteína que vão formar alguma estrutura, que são fundamentais, então elas são constantemente produzidas. Outras não, outras só são produzidas se tiver uma demanda, se tiver algum estímulo específico para a sua produção. Então, a insulina, por exemplo, ela só vai ser produzida se tiver um estímulo, ou algum hormônio específico, e assim por diante. E tanto o retículo endoplasmático quanto o complexo de Golgi, eles estão, assim, sob essa função, né? Ou eles produzem alguns componentes a todo momento, porque são componentes necessários, ou sobre um estímulo, quando são estimulados a produzir alguma coisa. É isso, né? Só esse tipo de detalhe, né? Então, para vocês terem ideia de que, deixa eu ver aqui, só vou entrar aqui nas questões, ver se com isso a gente falou sobre tudo. Já é a lista 8, né? Professora, lista 8, eu já estou com ela aberta aqui, se a senhora quiser que eu compartilhe. Eu já encontrei aqui também, tranquilo. Eu estou tentando lembrar aqui se a gente falou, se a gente entrou aqui em todas as perguntinhas, mas deixa eu colocar aqui a apresentação de todas as guias, que aí vocês conseguem ver tudo, a tela inteira, quer dizer. Eu estava compartilhando só a guia do Google, aqui. Então, a lista também é curta, né, ela não tem tantas questões. O primeiro é fazer o esquema, como a Flaviana destacou bem, né, o formato dos sacos, falou bastante sobre a localização, a função do complexo de Golgi, de armazenar, fazer o empacotamento, né, distribuição de vesículas, finalizar algumas reações químicas, como acontece o transporte, ela explicou bem, com vesículas, né, então, através de uma cisterna e outra, através de vesículas, diferente do retículo endoplasmático, que ele é interligado, o complexo de Golgi é formado por sáculos independentes. Para um componente passar de um sáculo para outro, ele tem que fazer isso por vesículas. Falou sobre o conteúdo, sobre estabelecimento de moléculas funcionais. Com essa questão, eu queria que ficasse claro para vocês que as proteínas, quando elas são produzidas, né, em síntese proteica,
elas não são produzidas e já está pronta para uso, né? Quando a gente vai, daqui a pouco a gente vai entrar em síntese proteica, acho que na próxima aula, a gente já viu todas as organelas que estão envolvidas, e agora a gente vai para o processo de síntese. Quando uma proteína é sintetizada, ela não está pronta, ela está numa forma precursora, então ela está pré-pronta. Isso é uma forma de economizar energia, o organismo faz isso constantemente. Constantemente ele produz um componente, deixa ele aí numa forma inativa, numa forma quase pronta. Quando necessário, ele finaliza as reações químicas para finalizar esse produto e usar. Isso também acontece no complexo de Golgi, como a Flaviane falou. Então, tem reações químicas e elas vão finalizar aquilo que foi produzido pelo retículo endoplasmático, lá pelo ribossomo do retículo. Então, essa é a ideia que eu queria que vocês tivessem com essa questão aqui. Explique a função de estabelecimento de moléculas funcionais. Porque essa molécula produzida, ela não está pronta, ela não é funcional. Ela ainda não está na sua forma e com todos os componentes que eles podem ser adicionados, né? Ali, durante essas reações químicas, para ela ser funcional. Então, só para fechar a ideia, então, isso é comum no nosso organismo. Vários sistemas fazem isso, não só pensando, né, na proteína que está ali dentro do complexo de Golgi, mas pensando macro, né, nos sistemas. Por exemplo, né, a coagulação. A coagulação, todas aquelas proteínas que fazem parte da coagulação, quando a gente faz um furo, né, logo em seguida a gente vê que forma um tampão, né, para de sair sangue, forma aquela casquinha que a gente gosta de arrancar, né. Aquele coágulo, né, aquele emaranhado de proteínas e fibrilas, elas são formadas por conta do sistema de coagulação. Só que normalmente na corrente sanguínea, ele não está ativado. Ele precisa de uma ativação, ele precisa de um estímulo. E aí sim, as proteínas se ativam, então, num sistema de cascata, então, a partir de um estímulo, uma proteína vai ativando outra, num sistema de cascata, e no final você tem a formação das proteínas responsáveis pela coagulação, que vão formar toda aquela Professora, fibrinogênio, pode falar. aquela casquinha de machucado, quando ela se forma, é a fibrina, não é? Uhum. E normalmente no organismo ela não está pronta, aquela proteína, aquelas proteínas que formam aqueles emaranhados, né, macroscopicamente a gente vê aquela casca, né, mas aí microscopicamente são fibrinas, o fibrinogênio que forma os filamentos e tampa aquele buraco, né, para fazer a hemostase. Então, hemostasia é quando a gente para um sangramento. Isso acontece naturalmente. Quando a gente rompe um vaso, aquelas membranas que foram lesionadas pelo rompimento liberam sinais que vão iniciar a cascata de ativação do sistema anticoagulante. Mas a homeostase não é a formação de sangue? Homeostase é o equilíbrio, né? E hemostasia é quando são palavras bem parecidas. Eu confundi. Hemostase é quando é a formação de sangue e a homeostase é a adaptação de... Mantém equilíbrio, por exemplo, o organismo está em homeostase, ele está em equilíbrio com aquela situação. Então, por exemplo, esquentou muito hoje, e eu vou transpirar e abaixar minha temperatura, então eu entrei em homeostase com aquele ambiente. Agora, começou a sangrar, quando eu começo a produzir, né, esses componentes que vão tampar esse buraco, né, hemostasia. Você pode fazer hemostasia, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia e você pressiona o vaso, ou você dá um nó, isso é fazer uma hemostasia, parar o sangramento. Deixa eu ver a palavra aqui, etimologia. Estão vendo a minha tela? Estão, né? Hemostasia. Cadê? Uma série de processos dentro de vasos sanguíneos que tem o objetivo de manter o fluxo fluido sem que haja formação de coágulo. Hemostasia. Ato ou efeito de estancar uma hemorragia. Então, hemostasia é estancar a hemorragia de qualquer forma. Se a gente ou pressionar, você está fazendo o estanque, né? Ou o próprio organismo cria essas barreiras para evitar perdas. Que eu estava falando sobre o sistema de coagulação, né? Então, essas proteínas já estão no organismo, com algum estímulo, elas iniciam a ativação, e no final ela vai culminar nas proteínas chaves que vão formar o fibrinogênio, e os outros componentes que vão fazer essa parada da perda, né? Outros sistemas agem da mesma forma também. Tem um sistema que eu gosto muito, e que eu até estudo, faz parte dos meus estudos, é o sistema de complemento.
que é um conjunto de proteínas que a gente tem no organismo, e que também neles não estão ativos normalmente. Mas quando ele recebe algum estímulo, eles se ativam, também em cascata, uma proteína, ela catalisa a reação da outra, então, a partir de um estímulo, isso aqui ativa uma primeira proteína. Esse sistema de complemento, ele pode ser ativado por várias vias, são 3 vias para mamíferos, para peixe, talvez 2, né, peixe é menos estudado. Então, por exemplo, a presença de uma bactéria no nosso organismo ativa essa primeira proteína que estava inativa no organismo. Então, essa primeira se ativou, ela vai formar, vai catalisar a reação da próxima, e a conclusão dessa ativação é formar proteínas que são canais, são poros, esses que vão formar buracos na parede da bactéria. Isso é uma reação em cascata que culmina na produção de proteínas de membrana que vão formar poros. E aí uma bactéria com poro, ela vai perder a capacidade de se regular com o ambiente. Então, ela vai morrer por alterações osmorregulatórias, né? Com poro, acaba entrando muita água, muito líquido, muitas coisas dentro dela, e ela acaba morrendo porque não consegue controlar o que entra e o que sai da célula. A gente tem isso no organismo, defesa inata. Então, esse sistema também funciona dessa forma. E tudo isso só para vocês terem ideia de que o organismo economiza energia e aumenta, né, a possibilidade de sobrevivência fazendo dessa forma. Então, ele tem tudo que ele precisa, mas só está ali esperando a demanda. Então, quando tem um estímulo, ele vai ativar, gastar energia, porque todas essas reações químicas, muitas delas usam ATP para fazer a reação química, para catalisar essas alterações, e aí culmina no resultado que é necessário. Se não tiver demanda, ele não vai gastar energia toda à toa para poder formar esses componentes. Professora. Pode falar. Então, tem uma proteína que fica inativada dentro do nosso organismo. Quando acontece algum ferimento, alguma abertura invasiva na pele, na camada da epiderme, ela é ativada, tipo a fagocitose, para poder proteger. Mais ou menos assim, não é? Isso, sim, resumidamente, sim. E aí eu acabei falando de 2 sistemas, né, o anticoagulante, que inicia a coagulação, e falei do sistema de complemento, né, que aí os 2 podem ter a ver com lesão, com a entrada de patógenos, né, porque quando a gente pensa num corte que pode causar sangramento, né, a gente automaticamente já pensou ali no início também de fagocitose, de entrada de patógeno, né, então acabei misturando 2 sistemas que trabalham junto até. Mas sim... Qual que é o nome da proteína que fica inativada mesmo? Do sistema complemento, eu acredito que inicia como que chama C3. Se eu não estou enganada, porque é um sistema complexo, assim, são em torno de 30 a 40 proteínas. Proteínas ficam no soro, nas membranas de algumas células, então são muitas proteínas, mas uma delas, que é a mais estudada, é essa C3. Não sei se alguma antes, tem alguma precursora, e essa C3 é uma que é muito dosada, inclusive. A gente estuda genes que iniciam a sua produção. Já a do anticoagulante, eu preciso revisar lá, eu não lembro exatamente a cascata das proteínas do sistema anticoagulante, mas tem a do fibrinogênio, né? Eu preciso dar uma olhada para lembrar as outras. A gente posso depois trazer algum esqueminha, deixa eu dar uma olhada aqui. Professora, esse trabalho tem uma revista que eu recebi em casa, que é da FAPESP, sabe? Uhum. E, às vezes, o Instituto Butantan, ele disponibiliza uns cursos de imunologia. É bem interessante, assim, sabe, para fazer trabalho científico, assim, sabe? Na hora que você falou aí da FAPESP, sempre tem alguns artigos de científico, sabe? Essa revista é muito bacana, assim, quando dá, eu também sempre dou uma lidinha, ela é bem legal. Então, ela vem direto para casa, sabe? Porque a minha irmã assinou, e aí sempre tem alguma coisa assim relacionada. Aí eu tava querendo tirar alguma coisa de lá também, sei lá. Pode procurar, que você achar também, pode ficar à vontade. Tem realmente coisas bem interessantes lá. Vocês estão vendo a minha tela, né? Aqui tem uma imagem bem resumida da coagulação, só para a gente fechar o assunto, né, sem perder aqui o fio da meada. Então, na circulação, esses componentes estão inativos, porque você imagina também, né, se isso ficar ativado na circulação, pode formar um trombo dentro do vaso. E esse trombo dentro do vaso, ele pode causar trombose.
Isso pode acontecer? Pode, naturalmente. Tem gente que tem algum problema e que ativa essas proteínas dentro da corrente sanguínea. Inclusive, o anticoncepcional, ele tem uma tendência em estimular essa coagulação intravenosa. Tem pessoas que já têm tendência e alguns medicamentos facilitam a formação de coágulo dentro do vaso. E aí o que acontece é trombose. Então, o trombo, ele vai passar pela corrente sanguínea até que ele encontre o menor vaso, e aí ele bloqueia a passagem de sangue nesse vaso pequeno. E aí ele causa uma isquemia, né, porque aí onde o vaso ficou bloqueado, o sangue não passa, e aquele tecido que ele ia enxaguar, né, fazer trocas gasosas, oxigenar, ele não vai fazer, aquele tecido morre. E é assim que acontece o infarto. É como se fosse um entupimento das veias, né? Entupimento das veias. Essa trombose pode acontecer por trombo. Trombo é essa massa de célula vermelha com proteínas da coagulação. Então, essa trombose pode acontecer assim. Inclusive, tinha uma colega nossa aqui da turma, né, uma aluna do grupo que teve, ela já tinha predisposição, e aí ela teve trombose. É super sério, porque dependendo do órgão onde acontece a trombose, né, porque você imagina, né, entope e aquele tecido para de ser irrigado. Pode ser muito sério, pode matar, né? Pode acontecer na perna, aí é menos grave, né, mas pode acontecer no pulmão. Eu acho que o mais grave é quando tem um AVC, tem um isquêmico que às vezes as pessoas dão o AS, né? E aí você não sabe se o que entope as veias ou não, né? Às vezes a gente não sabe. É grave. Tem outras formas de formar trombo também no organismo, né? Não só com o trombo da coagulação. Dependendo da pessoa, isso mais de idade, né? Algumas coisas acontecem e a parede interna do vaso, ela forma uma porção inflamada. Então, começa a formar um trombo. Também é chamado de trombo, né? Mas ele não tem só células vermelhas e coágulo, ele tem muita célula branca de defesa que acaba indo naquela região. Colesterol, então ele acaba impregnando colesterol e células brancas, também células vermelhas, e aí forma placa. Deixa eu ver se eu acho aqui, uma placa de trombose. Aterosclerose. Entrei aqui, deixa eu ver. A aterosclerose é quando acontece a formação de um trombo dentro do vaso. Isso tem outras causas, né? Uma inflamação, excesso de colesterol, eles acabam inflamando a porção interior do vaso e formam esses aglomerados de uma massa dentro do vaso. Essa massa pode se liberar do vaso e também entupir o coração. Os infartos normalmente são por conta disso, por conta desses trombos que tem colesterol, muitas vezes mediado por uma reação inflamatória. Já a trombose causada, assim, por anticoncepcional ou por uma doença que causa muita coagulação é porque a pessoa tem alguma doença. É muito comum um jovem ter trombose por anticoncepcional ou porque tem alguma doença de coagulação. A gente saiu completamente do nosso assunto, né, mas só para a gente ter essa ideia de que o que significa estabelecer moléculas funcionais. Mas é legal que a gente vai, né, usando a disciplina para ampliar, né, os conhecimentos em várias áreas. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. O acrossoma, vamos ver aqui o acrossoma, não sei se vocês chegaram a ver a imagem da acrossoma, eu não sei se eu perdi essa parte Você falou sobre acrossoma? Flaviane? Falei sim. Uhum. Meu filho está aqui de via constitutiva e via regulada, aquilo que a gente falou no final, né? Então, a via constitutiva é aquela que é produzida constantemente, e a regulada é aquela sob demanda. Acho que tem aqui, até uma imagem. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, tudo aquilo que precisa normalmente, que precisa a todo momento, a célula produz sempre uma secreção contínua, via constitutiva. Proteína do soro, não usei esse exemplo, né, mas proteína do soro sanguíneo é constantemente produzida porque ela se degrada, né, a gente tem que produzir, ela acaba sendo consumida muitas vezes, então ela tem que ser constantemente produzida. Já alguns hormônios, eles só são produzidos sob estímulo, então a via regulada, ela só é produzida sob demanda.
E tinha mais uma pergunta, função das vesículas e como são classificadas. Eu falei sobre as vesículas também, né? Que são, a função dela é a proteção, né? Uhum. Ah, Acho que falamos de tudo mesmo, né? Ainda falou um pouquinho de... Aqui na parte do PDF, ainda fala um pouquinho do peroxissomo, acho que você não falou, né? Não sei porque está nessa aula, na verdade, o peroxissomo sempre fala junto com o lisossomo. não falei. Não se preocupe que na aula de lisossomo a gente fala sobre o peroxissomo, que tem uma função semelhante de metabolismo intracelular, né? Digestão, metabolismo. Professora, no artigo científico que você mandou fazer, que você me dar, pediu para fazer, são quantos, como é que fala? PowerPoint que tem que apresentar, os slides que tem que apresentar. Fica à vontade, você monta da forma que você quiser. E a gente pode ir conversando sobre isso todas as aulas até lá. Eu vou falando do jeito que eu costumo fazer, o que facilita para mim. Por exemplo, eu prefiro montar uma apresentação com muitos slides, mesmo que cada slide tenha uma única imagem, ou uma única frase, uma única ideia. Eu sempre evito colocar uma ideia muito complexa num único slide, porque aí fica muita coisa escrita, isso me atrapalha, porque aí eu vou querer relembrar tudo que eu queria falar naquilo, para ler aquela frase. Quem está vendo a sua apresentação, quando tem muita coisa escrita, também se atrapalha, porque é muita coisa para você ler, você quer prestar atenção. Então, o que eu faço é resumir essa ideia o máximo possível, para deixar uma frase fácil de ler e de lembrar, e aí eu vou explicando o que eu queria fazer com aquela frase. Mesmo que eu tenha que mudar mais uns 5 ou 6 slides para mostrar uma imagem, para mostrar mais alguma coisa. Tipo assim, você lê o artigo, aí você aí tá lá, você põe as imagens e tal, não sei o quê, aí você coloca o que tá do artigo, aí você explica aquele tema que você fez, para não ficar uma coisa tão maçante, né, e a pessoa entender também. Sim. Sim, então a quantidade de slide fica à vontade, porque às vezes você pega um slide só para colocar uma única imagem e você usa 5 segundos. Então, uma apresentação, por exemplo, você vai fazer sozinha, né, de 5 a 10 minutos, você pode fazer com 5 slides ou com 20, com 30. Então, não, pode ser, o tamanho não importa muito, depende da forma como você vai apresentar. Eu prefiro sempre usar 30 para falar 10 minutos do que usar 5. Porque, para não ficar cansativo, né, e para eu não colocar muita ideia em um único slide. Porque para você falar 10 minutos, né, uma média, né, tem lá várias ideias que você quer passar, né, e se você usa pouco slide, você tem que colocar muitos tópicos, né, para você relembrar a ordem que você quer falar, tudo. E aí aquilo fica, além de você não passar, aí, ou tem muita coisa para você ler, isso com o tempo você vai vendo o que te ajuda mais. Para mim, sempre menos informação, mais imagens, às vezes, por exemplo, na introdução do artigo que você vai escolher, vai falar sobre, sei lá, o problema de preservação de sêmen e com, sei lá, vários substratos, tem trabalho assim lá, usando vários substratos para fazer o congelamento de sêmen e para depois fazer uma inseminação eficiente, né? Então, a pesquisa era isso, tentando avaliar, não sei, gema de ovo, o glicerol mesmo, e não sei o quê, várias coisas que se usa para congelar sêmen. E aí a avaliação é da própria célula, né, do espermatozoide, está muito ligado com a nossa disciplina. Então, na introdução, eu vou pegar várias fotos de espermatozoide, mesmo que não tenha a ver com o trabalho, por exemplo, o trabalho é sobre sêmen, sei lá, de porco, eu nem sei se é mesmo, mas eu vou pegar sêmen de várias espécies para mostrar a diferença do tipo da célula, ou posso pegar a imagem de conservantes, né, desses crioconservantes, para colocar também enquanto estou falando. Tudo que for enriquecer o trabalho, você pode colocar, que isso só vai te ajudar, né, a ter você olhar para o slide e aquilo lembrar o que você quer falar. Às vezes pode ser pouco slide, mas se você souber o conteúdo, você consegue do que muito e você não conseguir explicar. E só lê e você não entendeu o que você falou. Sim. Eu acho que menos é mais. Sim, você tem que ir fazendo aquilo que te deixa mais segura para fazer a aula. Sim. Então, você vai testando, vai fazendo vários testes, o que você prefere, se colocar mais imagens, uma frase que te lembra o assunto.
e evitar ler realmente, porque é ruim para todo mundo quando você vai ler o slide, porque a leitura, você não consegue olhar para as pessoas. Agora que a gente está no online, às vezes você tem aqueles apresentação por PowerPoint, você consegue colocar ali no. Não sei como é que vocês vão fazer, mas. É porque a gravação é melhor, professora, que às vezes você fica nervosa e dá para você editar, você fala errado. Então, tem várias coisas, porque às vezes você está fazendo uma gravação, como é a distância, é ruim. Pelo menos aqui na minha casa não dá, né? Tipo, você tem 8 cachorros, então todo mundo fica latindo. Então sempre vai atrapalhar. Então tem que fazer a gravação mais calminho, tranquilinho, né? Que a fase da adaptação é ruim, por isso que eu acho que é melhor a gravação. Sim. E aí a gente consegue também assistir junto, né? Porque aí eu consigo unir todos os vídeos e unir todo mundo num único dia. Acho que é mais fácil para a gente se encontrar. Legal. A professora de anatomia fez isso da gravação. Bom, Legal. sei lá, acho que eu fiquei um pouco nervosa, mas foi. Vai treinando. Cada seminário é um treino. É, Maravilha. Mas, né, revimos a aula e ainda falamos sobre várias proteínas. sim. Professora, deixa eu te tirar uma dúvida. Você não tem nada a ver com ela, mas uma dúvida. Você faz grupo de estudos com dos peixinhos, mas a imunologia dos peixes tem a ver, pode, tipo assim, que tem aquela pele da tilápia que faz a regeneração dos tecidos, da queimadura do que você usar medicação e, enfim, né? Você faz pra, tipo, é do mesmo estudo, tipo da tilápia, outros peixes também podem fazer a mesma coisa? Eu li muito pouco sobre isso, assim, mas eu imagino que a pele da tilápia, ela cause pouca reação na pele dos queimados. Você sabe alguma coisa sobre isso, Flaviane? Da pele de tilápia? Eu vi algumas pesquisas, né, sobre como como não é nem se funde, né? Ela consegue adaptar e fazer um processo de Proteção, né? Ela acaba protegendo. Porque a queimadura é uma coisa muito séria para a gente, assim, né? Para animal de maneira geral, né? Porque a pele protege a gente contra a desidratação, né? E contra qualquer agente que queira causar mal, por exemplo, bactéria, fungo, né? A gente possa causar alguma doença. Quando perde pele, a pessoa ela corre muito o risco de morrer por desidratação, de um monte de coisa, porque essa é a primeira barreira de defesa, né? E parece que a pele do peixe, quando eles fazem uma esterilização na pele, mas mesmo assim, né, imagina, tem um monte de proteína ali, né, isso é muito imunogênico, né, então aquilo quando a gente produz reação contra proteína. Mas de tudo que eles testaram, a pele da tilápia, ela consegue proteger esse tecido machucado, a pele queimada, né, porque imagina, a pele queimada, ela arranca parte desse tegumento. Eu acho que ela não tem rejeição, né? Ela tem a pele, eu acho que ela fica adaptada com a pele da tilápia, né? Então não há rejeição, por isso que eu acho que eles colocam bastante e funciona, eu acho que né? sim. Parece que dos materiais que eles usam para proteger a pele da tilápia é o que dá menos rejeição. Parece que o organismo, ele responde menos, porque tudo que você colocar na pele, ele vai criar uma resposta imune, né? Que nem o fio ponto, quando a gente faz uma cirurgia e coloca ponto, né? No primeiro momento, quando o corte está muito recente, né? O fio tá ali, mas 7 dias depois é o fio que começa a ser um corpo estranho. Vocês já perceberam isso? Que aí fica um resto inflamatório em volta do fio. Aí fica um corte, né? Porque tem até a gente, quando doa algum órgão, tem que tomar um imunossupressor porque o nosso corpo é difícil, né, se adaptar com outras coisas, né? Eu acho que essas coisas porque como é célula animal, né, a gente pode ser outros bichos também que podem, né, ter a adaptação nossa do que ficar usando medicação que é muito mais invasivo, né? Mas é legal. Essa linha de pesquisa é muito bacana, né? De usar subproduto para medicina, né? A Sim, gente, na verdade, não trabalha com isso. A gente trabalha com imunoestimulante na dieta para aumentar a produtividade. Nossa linha é mais a parte de imunidade na questão de imunoestimulante. É interessante, né, professora? Você é bióloga ou zootecnista? Não lembro. Zou, né?
Eu faço zootecnia e fiz farmácia. Ah, que legal. Bacana. Você já finalizou a farmácia e começou uma segunda faculdade? Eu tô fazendo zootecnia porque eu quero fazer veterinária, né? Porque eu acho que. Ai, professora, eu sempre quis fazer veterinária, né? Mas aqui em São Paulo é muito caro e muito concorrida a USP. Aí eu Uhum, passei em zootecnia, mas eu acho que tem, assim, né? Tem tanta. Eu moro do lado do Instituto Butantan, então, assim, tem uhum, tanta coisa legal, assim, que pode ser usado do animal pra gente, sabe? A cura, né? Sei lá. uhum. E você vai fazer mais uma faculdade? Você consegue equivalência para muita disciplina, né? Farmácia um pouquinho, mas dá zoo muita coisa para veterinária. Vai sobrar as disciplinas de clínica e cirurgia. Ah, professora, medicação, eu sou aqui, graças a Deus, eu não fico doente. Eu sou muito hipocondríaca, mas assim, eu gosto mais da parte de cuidar de bicho, sabe? Eu acho que animal é mais, sei lá. Você está com energia de fazer mais uma faculdade. Ah, professora, tudo é válido na vida da gente, né? Sim, mas boa sorte, muito bom. Tem que ter mesmo assim um objetivo, né? É longo, né? A gente acaba tendo que enfrentar aí umas rodovias até a gente chegar aos objetivos. É Mas porque a da Unesp, eu até pensei em pedir transferência da USP lá da zootecnia pra cá, né, pra USP. Mas eu gosto tanto da Unesp, não sei, eu acho que estão, sei lá, os professores, sei lá, não sei. e tem como transferir da Zou para a VET ou tem que fazer vestibular? Não, só o zootecnia, só se for para particular. Agora, se for zootecnia para pública, não dá, não sei, acho que não bate, Uhum. entendeu? Mas acho que do particular, sim, porque eles cortam matéria. Então é melhor você fazer 4 anos de zootecnia, porque a particular, você, em 2 anos você paga, sei lá. Agora, imagine pagando 6 anos de faculdade de novo, que a Nossa, outra foi 5, então nossa. fica, é muito concorrido. E eu acho que a veterinária, eu acho que você, que nem a nutrição, você tem muito. Pelo menos eu tenho 8 cachorros, né? E eu tenho um maltês que ele só come rios. Então, por exemplo, um medicamento não interagem com essa ração, perde o Uhum. efeito dela, entendeu? Uhum. Então, eu acho que tem muito a ver também a zootecnia com a veterinária, a alimentação, sabe, dos pets, eu acho muito válido, sabe, professora, sei lá. É uma área que é super interessante. Você talvez possa e já adiantar a sua carreira, né? Em vez de fazer mais uma faculdade, talvez pensar em nutrição de animal de pequeno porte, né? Já que você gosta de animais. E veterinário não sabe muito nutrição. Não, professora, pelo menos a minha veterinária aqui, a doutora Medina, ela fez dermato, né, especialização. Então ela fala, né, que tem umas ração que você não pode dar com antipulga, enfim, né, já é uma pessoa mais assim. Mas eu vejo assim que não pode ficar dando muita coisa para animal junto com a ração, sabe? Medicação que corta o efeito. Então acho que os veterinários, eles não que, né, eles sabem a parte clínica e tal, não sei o quê, mas eu acho que essa parte da nutrição, né, porque em vez de você ficar usando toda hora remédio para ficar estimulando a fome, passa Gorbavital, passa não sei o quê, e aí o cachorro acaba, sabe, ficar tomando muito remédio, tadinho, sobrecarrega o fígado deles. É, mas normalmente o veterinário ele não tem muito esse foco de nutrição. Talvez seria uma área para você seguir. Você nem precisaria fazer outra faculdade. Você pode fazer uma pós-graduação em nutrição de pequenos animais, até com veterinário. Espera só um minutinho, gente. Sofia, Oi, eu não sei se eu ia até perguntar para a Jaqueline, professora, eu tenho um labrador e esse labrador ele teve alguns problemas, né? Ele está com um nódulo no baço, então a veterinária falou para mim que o baço não produz, faz com que não produza as hemácias, então o cachorro está ficando sem sangue, né? Aí eu falei,
Eu não entendi como assim, seu cachorro não tem sangue. Eu falei, como isso, né? Não entendi. Mas eu também nem perguntei para ela, porque parecia que eu não sei, ela me classificou como leiga no assunto e falou só isso, o cachorro seu não tem sangue. Eu falei, meu Deus, eu vou perguntar depois para alguém para entender isso, porque não tem como ficar sem hemácias. Como que a gente... Não. Acho que ela resumiu. Normalmente, isso é muito comum. Médico, veterinário, para explicar resumidamente, eles passam uma coisa muito errada, né? Que a gente que tem, por mais assim que eu também não tenha muita... Eu fiz clínica na faculdade, mas depois eu nunca estudei, não tive mais contato, né? Porque logo na faculdade eu já estava trabalhando com peixe. Mas às vezes eu percebo muito isso, a pessoa quer resumir e acaba passando um conceito errado até. Não, porque é a medula óssea que produz as hemácias, mas o baço tem realmente uma função de maturação, de armazenamento dessas células. Então, e com certeza o seu animal vai ter um prejuízo, né, por conta do órgão, porque é ali que ele armazena e matura. Então, mas não que não tem, né? Então, isso que eu falei assim, meu Deus, eu nem vou perguntar, porque, né, ela tá achando que ela tem que ser bem específica. E vai ter que fazer a cirurgia, vai ter que arrancar o baço, né? E para ver se ele consegue reagir. Aí ela falou que não tem muita importância, o baço, eu falei assim, meu Deus. Aí depois não tem importância, né? Era o órgão que produzia a célula, né? E pode tirar. Aí eu fiquei totalmente perdida. Eu nem vou perguntar, porque ela só tá me confundindo mais. Primeiro o cachorro vai ficar sem sangue, e depois, tirando o baço ainda, ele vai conseguir sobreviver. Então, Não. Realmente. A gente tem que optar por várias formas, porque eu tenho 3 Rottweiler e tinha um labrador, então ele acabou caindo da escada por uma brincadeira. E aí eu levei num veterinário aqui na Rebouças, que eu moro em São Paulo, e ele falou que tinha que sacrificar meu cachorro. Imagina! Aí eu corri. Professor, ele acabou fazendo acupuntura, voltou a andar, tomou gabapentina, ele levantava de madrugada. Então, assim, o meu desejo de fazer veterinária é porque eu acho que tem uma salvação para os animais. A gente não pode optar pela eutanásia, a gente tem que optar por todas as coisas. Não falar, vamos dar, sei lá, assim, tem uns veterinários assim, que dá tristeza, mas tem uns que a gente tem uma vontade, assim, sabe? Que graças a Deus tem gente que, vamos falar, manja do assunto, né? A gente não, meu pai sempre falava, a gente tem que ser melhor no que a gente faz, né? Mesmo, é verdade. Então tá bom, gente, muito bom conversar com vocês. Se a gente tivesse ao vivo, a gente sempre conversaria nas práticas, porque entre uma coisa ou outra, sempre fica, aí dá para conhecer melhor os alunos, saber mais, sempre tem um aluno ou outro, que nem você, faz uma segunda faculdade, e é legal também sempre ver a experiência de alguém que já viu uma outra, é bacana. Professora, agora eu tive que fazer tudo de novo, a zootecnia, porque eu achei que ia voltar esse ano, né? Mas eu queria